Muito bom dia, meus amados amigos e ouvintes, irmãos, que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as vossas vidas. Abra sua Bíblia, querido amigo, querido ouvinte, ou ouça a palavra de Deus registrada no livro de 2 Reis, capítulo 4. Quero relatar novamente essa palavra do Senhor que fala assim, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Querido amigo, querido ouvinte, essa palavra ela nos fala do quanto nós precisamos aprender com Deus, aprender com essa lição aqui, todos os dias que nós lemos ela. Eu já li ela várias vezes e todos os dias percebemos uma maneira melhor de Deus falar conosco. Eliseu, ele foi um bom aluno de Elias. Percebemos que da mesma forma que viu Elias ressuscitar um menino, ele repetiu a mesma obra, e como Elias restaurou as águas ruins, ele também alimentou uma multidão, e quando viu mandando uma mulher multiplicar a farinha, ele o fez neste texto. Ele aprendeu a reagir diante das provas e ver o milagre de Deus sendo realizado. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. Querido ouvinte, Pedro também, lá em Atos capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aqui também aprendemos uma linda lição aqui de Pedro. A lição quando Jesus mandou ele pescar um peixe com uma moeda dentro e pagar a dívida. E quando se encontrou com um homem pedindo esmolas, aí ele disse essa palavra: olha, Pedro, olha homem, eu não tenho moeda, não tenho prata, não tenho ouro aqui comigo, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele tinha com ele? Ele tinha a fé, ele tinha a palavra, ele tinha o poder vindo de Jesus Cristo. Veja que ele disse aqui, ele tinha andado com Deus, ele tinha visto Deus falar para ele: olha Pedro, vai lá. Naquela passagem que sobre o tributo, sobre o pagamento do tributo, ele disse: vai lá Pedro, pega um peixe, abre a boca desse peixe e dentro você vai encontrar uma moeda, paga o tributo, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então paga por mim e por você.
E agora ele diz para esse homem paralítico também, Pedro: olha, eu aprendi com Jesus e vou agora aqui usar a minha fé. E vou dizer para você também a mesma coisa que Jesus disse para mim, eu vou dizer para você: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí desse leito e anda. Aleluia. Como nós podemos receber a provisão de Deus? A provisão de Deus, ela vem de várias maneiras, querido amigo, querido ouvinte. As atitudes da mulher nesse texto que nós lemos nos ensinam lições maravilhosas sobre receber a provisão de Deus para as nossas vidas, uma provisão assim que vem na hora certa. Como? Primeiro, nós precisamos procurar no lugar certo. Não adianta procurar por lugares onde não tem milagre. A mulher foi a Eliseu. Por quê? Porque ela sabia que Eliseu era servo de Deus, para receber do Senhor, para receber de Deus uma resposta. Quando batemos na porta de Deus, Ele promete abrir. Lá em Mateus 7:7 Ele diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, querido amigo, querido ouvinte, precisamos procurar pessoas certas para nos abençoar. Não perca tempo reclamando e cantando e contando os seus problemas para todos o que você vê na frente. Não. Direcione o seu problema para Deus, e se for possível, se você não tem fé suficiente para falar diretamente com Deus, procure um homem de Deus para te orientar o que fazer. Aí vai acontecer o milagre de Deus na hora certa. A oração, abra o seu coração diante de Deus e ore, e abra o seu coração para o servo de Deus que vai te orientar coisas grandes, coisas firmes, aleluia, coisas que você talvez não saiba, coisa que às vezes você não teve orientação de Deus. Segundo ponto nessa palavra, nessa mensagem que eu vejo, nós precisamos abrir o nosso coração. A mulher, ela contou o seu problema, ela desabafou, abrindo o seu coração diante de Deus, diante do Eliseu. Jesus perguntava sempre aos oprimidos: o que queres que eu te faça? E sempre as pessoas diziam: eu quero, Senhor, que eu veja. E ele dizia: então veja, a tua fé te salvou. Deus, ele se interessa por nós e por nossas dificuldades também. O Senhor promete atender às nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Está relatado lá em Isaías capítulo 65 e 24. Irmãos, amigos, quando abrimos o nosso coração diante de Deus, aprendamos uma coisa: amar a Deus em primeiro lugar. Qual é o maior mandamento? Perguntaram para Jesus. Ele responde: olha, filho, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo qual é então? O segundo é tão simples: ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensinou a amar. Aleluia. E quando nós abrimos nosso coração, nós demonstramos confiança, nós demonstramos amor. E o terceiro, o que é? O terceiro é ouvir a vontade do Senhor. Nos versículos 3 e 4 nós vemos que essa mulher, ela ouviu a palavra do Senhor, ela viu a vontade do Senhor através do profeta. Deus sempre fala conosco, mas muitas vezes não percebemos. Quando ouvimos o que Deus ensina, o Senhor então multiplica. Em João 6, do 1 ao 15, vai falar da multiplicação que Jesus fez. Precisamos ouvir a voz de Deus, como Samuel, que pediu ao Senhor: fala, porque o teu servo ouve. Lá em 1 Samuel capítulo 3, do 1 ao 8, ali vai contar esse fato, onde Samuel não entendia a voz de Deus, e de repente, quando ele descobriu que era Deus que ia falar com ele, ele disse: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Essa mulher aqui, quando ela chamou o servo de Deus, ela disse: fala, porque eu estou pronta a ouvir e quero escutar o que o Senhor tem para falar comigo. Deus sempre tem uma resposta para as nossas necessidades.
e mostra uma solução, mas nós devemos estar disposto diante de Deus, de confiar nele, de entregar o nosso caminho verdadeiramente ao Senhor. O quarto ponto, o quarto item nesse texto ainda, ele vai falar sobre obedecer ao Senhor. Essa mulher, ela obedeceu a voz do profeta Eliseu, descrito lá no versículo 5. Ela obedeceu. Se nós não obedecermos, nós não ganharemos o que Deus tem para nós. De que adianta ouvir sem obedecer? Não adianta nada, querido ouvinte, querido amigo. De repente você está me ouvindo nessa manhã, de repente você foi à igreja ontem, você ouviu a palavra de Deus, de repente você foi sábado na igreja. Sábado tivemos um culto maravilhoso ali no Gasparinho, onde Deus falou tremendamente, onde o povo saiu maravilhado, agraciado pela palavra de Deus. Mas ela fez aqui como diz o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 4, confia no Senhor e faz o bem. Ela confiou no Senhor e fez exatamente como o homem de Deus mandou. Exatamente como o homem de Deus mandou, ela foi lá e executou, e aí deu certo, querido ouvinte, querido amigo, querido irmão. Faça o que Deus mandar você fazer. Para dar certo é necessário que façamos o certo. Às vezes Deus nos permite certos estados ou ser testado para ver se nós temos a humildade de obedecer a Ele. Obedecer é um ato de humildade, obedecer é um ato de sinceridade, obedecer é um ato de ser humilde, mas a desobediência traz a consequência de sacrifício. Amém, querido amado, querido ouvinte, que tu faça a vontade de Deus e que tu seja obediente à palavra de Deus. O quinto item nesse texto, versículo 6, nós desejar mais de Deus. Essa mulher, ela desejou mais, sabe por que ela desejou mais? Porque ela disse assim no versículo 6, todas as vasilhas estão cheias, traga mais uma vasilha para mim. E alguém respondeu, o filho dela respondeu, não tem mais vasilha. Todas as vasilhas que a mulher conseguiu foram cheias. Eu falo para você, nessa manhã, Deus, Ele quer suprir todas as tuas necessidades, mas muitas vezes você não traz nada para oferecer para Deus, e você não traz nenhuma vasilha para Deus te encher, nem próprio você não se entrega totalmente para Deus encher do seu Espírito Santo. Aqui parece que ela não queria parar, ela queria continuar, se pudesse ela continuaria. Como com o povo de Deus, o maná só parou quando entraram na terra de Canaã. Veja só, irmão, lá em Josué 5, versículo 12, diz que o maná só parou quando o povo de Deus entrou na terra prometida. A providência de Deus, ela vem na hora certa, a providência de Deus, ela chega na hora que precisamos e até quando precisamos. Quando vemos o agir de Deus em nossas vidas, ficamos impressionados com o poder de Deus sobre nós. Busque cada vez mais de Deus e saiba que Deus, Ele tem mais para a sua vida, Ele tem cada vez mais. Ele diz assim, eu tenho abundância para vocês, eu tenho vida e vida com abundância. Amém? Sexto item nessa passagem eu quero falar sobre contemplar o milagre. Essa mulher aqui, ela contemplou o milagre. Imagine quando a mulher olhou para trás e viu tantas vasilhas cheias de azeite. Precisamos aprender a contemplar o milagre de Deus. Contemplar é visualizar com os nossos olhos, dizer, olha o que Deus já fez para mim. Às vezes, sabe por quê que nós perdemos a fé? A nossa fé fica fraca. Sabe por quê? Porque nós não olhamos para o que Deus já fez para nós. Olhe no teu passado, olhe e veja o que Deus já fez. Essa mulher, quando ela olhou para trás, ela disse, Deus realizou um milagre imenso na minha vida. Aleluia. Às vezes não percebemos o quanto Deus já tem operado em nossas vidas. E aí
não conseguimos nem ter gratidão com Deus. Mas lembro de uma passagem lá em 2 Crônicas, versículo 20, por ali, que fala como quando Josafá ganhou a batalha. No meio da batalha, Deus lhe mandou ficar parado e só contemplar as maravilhas que Deus faria em sua vida. Olha só, Deus ele quer contemplar a tua vitória. Deus ele quer contemplar o teu milagre. Mas por que você não realiza? Porque é falta de você confiar no Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e depois confia nele e tudo ele fará por você. O 7º ponto que eu quero relatar nessa passagem, depois nós já encerrar, é a testemunhar, contar a bênção. Quantos recebem bênção e não testemunham, param por ali e ficam só com aquela bênção e não contam para ninguém. A mulher contou a bênção que recebeu do Senhor. Quando o crente é abençoado, quando a pessoa é abençoada, ela conta a bênção e diz assim, olha, realmente Jesus me abençoou, realmente alguém orou por mim e eu fui curado, realmente alguém orou por mim, Deus usou ele para orar por mim, e eu recebi a cura instantaneamente. Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Está registrado lá no livro de Atos. O testemunho é a concretização do milagre. Querido amigo, que Deus possa falar mais no teu coração e aprenda a depender de Deus em tudo. E aprenda a acreditar no sustento do Senhor. Eu sou prova disso. Procure pessoas de Deus para te orientar, procure pessoas de Deus para falar contigo, abra o seu coração diante de Deus, do Senhor, e ouça o que Deus te orienta a fazer, obedeça a Deus, deseje mais de Deus dia após dia, e depois contemple as maravilhas e testemunhe do seu milagre, medite no conceito de Deus sobre prosperidade. Lá em Mateus 6, capítulo 25 ao 34, leia lá depois com tempo nisso, que vai dizer, por isso vos digo, não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Deus providencia para você, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário, não é. Deus quer realizar coisas muito maiores em tua vida. Leia lá depois do Mateus 6 ali, do 25 em diante até o final, pode ler ali, que Deus vai continuar falando na tua vida. Olha, querido amigo, querido ouvinte, eu te agradeço, você que ouviu essa palavra, e te convido para terça-feira, nós temos o grande culto ali no Gasparinho, no bairro Gasparinho, na rua Francisco Pedro da Silva, número 90, no final da rua, fica ali próximo a DDX, no Gasparinho. Nós temos o grande culto ali, começa terça-feira às 19h30. No sábado também, todos os sábados nós temos ali na rua Francisco Pedro da Silva, bairro Gasparinho, antes um pouquinho da DDX, tu entra à direita. Temos ali o grande culto, para a glória do Senhor, culto de adoração, um culto abençoado, onde pessoas têm recebido um milagre de Deus, amém? Você também é o nosso convidado especial, e eu quero te desejar uma ótima semana, que Deus fale contigo, amém? Continue falando o dia inteiro, entregue o teu caminho totalmente ao Senhor, e fique na graça do Senhor Jesus. Tenha uma ótima segunda-feira, muito abençoada por Deus, e que Deus te abençoe grandemente, é o meu desejo, amém? Deus te abençoe, fique na paz.